Olá, turma, tudo bem? Estamos nesse momento dando início a mais uma videoaula. Aqui quem fala é Geli, coordenadora pedagógica da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra. Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre cidadania e direito dos cidadãos. Essa atividade conta com o apoio dos seguintes parceiros: o Grupo Banco Mundial, o Programa Bahia Produtiva, Parceria Mais Forte, a CA, o Governo do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sejam todos muito bem-vindos. Esta videoaula tem como objetivo garantir a manutenção das atividades e os serviços de ATE dentro da comunidade apoiada pelo Programa Bahia Produtiva, colocando-se como um instrumento de contribuição para a afirmação de inclusão social, desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda, com compartilhamento de conhecimentos que possam capacitar os agentes comunitários, os beneficiários e dirigentes das entidades. Então, essas atividades, elas estão sendo desenvolvidas principalmente para vocês, agentes comunitários, né, os ACRs e ACAs, os beneficiários dos programas contemplados pelo Bahia Produtiva e os dirigentes das associações. Então, é para vocês que a gente faz essas videoaulas e a gente espera que ela possa contribuir para a motivação e o desenvolvimento das atividades de vocês aí na comunidade de vocês. Cidadania é a condição social que confere a uma pessoa o usufruto de direitos que lhe permitem participar da vida política e social da comunidade no interior da qual está inserida. A esse indivíduo que pode vivenciar tais direitos, nós chamamos ele de cidadão. Cultivando a cidadania. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupõe, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. A cidadania está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade por meio daqueles que sempre buscavam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e que não se conformavam frente às dominações, sejam dominações do Estado ou mesmo de outras instituições. Ser cidadão é participar. A plenitude de direitos e deveres que constitui o ser cidadão tem como objetivo a construção de uma sociedade justa e igualitária. Entretanto, no Brasil e em diversos outros países, nem sempre isso foi possível, nem sempre isso foi ofertado de forma integral ou mesmo parcial. A garantia dos direitos e o cumprimento dos deveres é responsabilidade do Estado. Entretanto, a sociedade tem seu papel essencial, tanto na cobrança como no cumprimento do exercício pleno da cidadania. E foi a partir dos anos 80 que os brasileiros começaram a se interessar mais pelos seus semelhantes e a dar sua contribuição para a melhoria do bem-estar coletivo, não só como indivíduo, mas também como um grupo organizado. E é nesse momento que nascem as associações, as ONGs, as organizações não governamentais, e elas ganham fôlego em todo o país. A gente passa a entender que o coletivo é muito mais forte do que o individual, e que para a gente ter direitos é preciso a gente se organizar. Nos anos 90, a ação de cidadãos conscientes teve como resultado a ampliação dos direitos dos brasileiros por meio das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, e o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção e defesa do consumidor. Essas duas leis foram uma conquista muito importante para o nosso país e para a garantia dos direitos. No Brasil, ainda há muito o que se fazer com relação à cidadania. E mesmo apesar das grandes conquistas após o fim do regime militar, a cidadania está muito distante de muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e cívicos não consegue ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, os altos índices de desemprego e também as altas taxas de analfabetos e semi-analfabetos, sem falar no drama nacional das vítimas de violência.
Então, assim, as lutas políticas e sociais do século XIX e século XX vieram para ampliar e consolidar as conquistas da cidadania. Um grande exemplo disso é o voto feminino e o direito à sindicalização. Em dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas adota a Declaração Universal do Direito do Homem. Essa lei estabelece, em linhas gerais, os princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E antes de qualquer coisa, ela visa o direito à vida. Toda e qualquer pessoa tem direitos, não importa o sexo, a idade ou o país de origem, a cidade onde mora, a cor da pele, a profissão, a religião, o nível social ou opinião política. Esses direitos começam com as necessidades fundamentais do ser humano. Em primeiro lugar, está o direito à vida. E para viver dignamente, o ser humano precisa de casa, alimentação, saúde, educação, trabalho, liberdade, segurança, lazer. A gente sabe que, embora na prática, isso nem sempre acontece, e por isso é tão importante que todo cidadão conheça seus direitos para poder se proteger contra as injustiças e violência, para se proteger das mazelas da vida. Existem muitos autores no âmbito da filosofia e das ciências sociais que se portam de maneira crítica sobre a pretensa ideia de que todos os indivíduos são cidadãos. Primeiramente, muitos são excluídos socialmente em função das desigualdades geradas pelo sistema capitalista de produção. Em segundo lugar, ocorre muitas vezes a transformação do ser em mercadoria, a figura do cidadão em sociedade contemporânea, ou seja, o cidadão acabou virando uma mercadoria para o Estado. E preciso que a gente tenha consciência de quais são os nossos direitos para a gente não viver essa situação. O que significa ser cidadão? É comum se afirmar que ser cidadão significa possuir direito ao voto, à liberdade de expressão, à saúde, à educação, ao trabalho, à locomoção, à alimentação, à habitação, à justiça, à paz, a um meio ambiente saudável, à felicidade, dentre outras coisas. O geógrafo Milton Santos, em sua obra O Espaço Cidadão, afirma que, em lugar do cidadão, formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário, ou seja, o processo de produção e de reprodução capitalista transformou o indivíduo em consumidor e as relações de cidadania em disputa pelo espaço de cidade. É preciso a gente ter muito consciência de quais são os nossos direitos e deveres para a gente não reproduzir exatamente isso, para a gente não se tornar simplesmente uma mercadoria, para a gente não ser chamado apenas de usuário. Documentos básicos de um cidadão. Todo cidadão, ao nascer, ele tem direito à sua certidão de nascimento. Ele tem direito à carteira de identidade, ao título de eleitor, à carteira de trabalho, cadastro de pessoa física, ao CPF, à carteira de reservista, carteira de motorista, passaporte. Todos esses documentos são documentos básicos que todo cidadão tem direito. Se por um acaso você conhece alguém que não conseguiu acessar algum desses documentos, o Instituto Mãe Terra, junto com a equipe Tia Té, se coloca à disposição para estar te orientando quais os caminhos e meios que você precisa ter para ter acesso a esses documentos. Lei de Proteção ao Consumidor. Em 1990, o governo federal sancionou a Lei 8.078, instituindo assim o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Foi uma grande conquista para todo mundo no país. Essa lei foi uma conquista da sociedade, que com muita pressão e mobilização garantiu uma legislação que protege os consumidores dos abusos tão comuns e presentes nas relações de consumo. Com essa lei, foram criados pelo poder público, tanto na esfera federal, estadual e municipal, órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, os juizados especiais, o Ministério Público, as coordenadorias municipais, as comissões de câmaras de vereadores, dentre outros organismos, que protegem e defendem o consumidor. Foi uma grande conquista para todos nós. Estávamos à mercê das relações de compras e de instituições que muitas vezes agiam de má fé. Leis básicas. Algumas leis são básicas e visam garantir os direitos dos cidadãos e também os seus deveres. Entre elas, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito, Lei Eleitoral, Lei Maria da Penha e o Estatuto do Idoso. O exercício pleno da cidadania não depende apenas das prerrogativas
legais ou de documentos que delimitem direitos e deveres. A cidadania plena é acessada por meio de condições oferecidas pelo Estado e também pela própria sociedade. Então, gente, na verdade o que a gente quer dizer é que não adianta às vezes você ter só a lei, porque a lei por si só ela não garante que todos os cidadãos passem a ter acessos legais, né, a seus direitos básicos, como a liberdade, a moradia, a saúde, a educação, ao trabalho. Então é por isso que é tão importante a gente se organizar em forma de associações, de ONGs, de grupos, onde a gente possa, junto, buscar valer os nossos direitos. Principais direitos fundamentais. Nós temos alguns direitos que a gente sabe que é essencial para o ser humano, mas a gente sabe que nem sempre eles são alcançados. Entre eles, a gente tem o direito à vida. E quando a gente fala do direito à vida, não é simplesmente o ato de existir, mas é principalmente o ato de existir com dignidade, de viver com dignidade. A gente tem também o direito à liberdade. E esse direito ele não está atrelado simplesmente ao ato de ir e vir, mas ele representa o direito à opinião, à manifestação, à informação com consciência, né? Assim como o direito à igualdade. Trata-se de vedar qualquer situação de discriminação. No entanto, em certos casos, fatores discriminatórios são admitidos, desde que sejam para assegurar a igualdade entre os desiguais. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu já ouvi muita gente dizer que as cotas para o Enem, elas são um ato discriminatório, porque ele assegura ao acesso à universidade a uma classe. Mas o que ele busca com isso? Na verdade, o que as cotas buscam é assegurar essa igualdade entre os desiguais. Muitas pessoas que nunca tiveram acesso, agora através do sistema de cotas, têm acesso à universidade pública. Então ele está querendo garantir, assegurar a igualdade entre os desiguais. Assim como o direito à segurança, podemos analisá-lo tanto pela ótica do direito à proteção física do indivíduo, como a proteção jurídica do indivíduo perante o poder punitivo do Estado. E a gente tem também o direito à propriedade. Todos têm direito à propriedade, mas ele deve estar atento à sua função social. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Elas podem ser limitados em algumas situações específicas, como, por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Então, falar de cidadania é também falar das relações sociais. As relações sociais são necessárias para a vida em sociedade, pois motivam e orientam o homem no seu processo de desenvolvimento e na sua evolução. A luta pela sobrevivência da espécie humana, desde os primórdios, fez com que as semelhanças e diferenças gerassem grupos sociais com diferentes objetivos: o de produzir, o de estudar, o de se divertir, o de se proteger. Hoje podemos dizer que as relações sociais ganharam uma nova perspectiva através das redes sociais. Nos tempos atuais, uma nova forma de relação social que usa como meio de atuação a tão afamada internet. Um novo meio de relacionar, de fazer amigos, de criar grupos com diferentes objetivos e diversas percepções da realidade. Mas todo esse novo e enorme universo ganha força no dia a dia, graças a essa necessidade incítrica dos seres humanos de estabelecer relações sociais. Se a gente for falar desse conceito do que é relação social, para as ciências sociais, a relação social refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. As relações sociais formam a base da estrutura social. Nesse sentido, as relações sociais são o objetivo básico da análise das ciências sociais.
Na sociologia, as relações sociais observam um conceito complexo que trata do conjunto de interações, contato, indivíduo, entre os indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola, no trabalho e em outros. Entre outras palavras, a relação social representa as diferentes formas de interação que ocorrem em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais. Por que a gente está falando dessas relações? Porque quando a gente fala em sociedade, quando a gente fala em cidadania, quando a gente fala de grupos, é preciso que a gente fale dessas relações. E elas são essenciais. Então, dentro de uma associação, é sempre importante a gente estabelecer algumas regras de convivência para que a gente aprenda a viver em sociedade e para que isso não afete a união e a força dessa associação. As relações, elas nunca são sólidas e petrificadas. O que a gente quer dizer com isso? Que elas estão em constante mudança. A cada instante, ou elas se atualizam, ou elas se esgarçam, ou elas se fortificam, ou se mantêm, ou se enfraquecem. Então, ou seja, a gente precisa, dentro de uma associação, ter cuidado para que a gente não enfraqueça. Por isso é sempre muito importante a gente respeitar o momento de fala do outro, o momento de escuta, o espaço do outro. Mas, como quer que seja, a cada instante algo vivo, algo em processo. Então, vamos tentar nos fortalecer, construir junto, né, uma união que faça com que as associações de cada um de vocês possa ser realmente cada dia mais forte e que vocês consigam com isso executar com eficiência o plano de trabalho de cada um de vocês. A gente sabe que no Brasil ainda há muito que se fazer com relação à cidadania. E mesmo com as grandes conquistas após o fim do regime militar, a cidadania ainda está muito distante de muitos brasileiros e muitos ainda não têm acesso aos seus direitos políticos, sociais e civis. Então, por isso que é importante que a associação se permaneça forte e unida para que vocês possam sempre compartilhar informação, que vocês possam sempre falar de direitos e deveres. Se a gente não conhece os nossos direitos, a gente nunca consegue acessar ele com plenitude. Estamos chegando ao fim da nossa videoaula. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu espero que esse vídeo possa realmente contribuir com vocês e que a gente possa se ver na nossa próxima aula.